O IPCA de julho, que será divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, promete ser o início de um período de deflação e desaceleração do IPCA que a gente vê aí nesses últimos 12 meses. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. André, muito obrigado por atender a Band News FM. Como vai? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Bom, segundo a expectativa do mercado, André, devemos ter uma deflação aí entre 0,6% e 0,75%. O que isso significa exatamente? É positivo, neste momento, a economia brasileira ter uma deflação ou é sempre algo negativo ter uma deflação? Não, inflação boa é inflação na meta, né? Mas é claro que vivendo uma pressão inflacionária maior, como nos últimos anos, é desejável que a gente tenha um resultado favorável do IPCA. Só que esse resultado está muito concentrado na redução de impostos e no efeito que isso vai ter sobre o preço da gasolina e da energia. Aliás, já teve esse efeito, né? E o IBGE vai medir isso com esse IPCA que vai ser divulgado amanhã. Então a expectativa é que a gente veja aí uma queda na gasolina em torno de 15%, na energia elétrica algo em torno de 5%, e com movimentos assim em despesas da família que tem peso, como energia e gasolina, a gente, é claro, tem que esperar aí um número negativo. Mas não é um número negativo sustentado por um efeito generalizado, o que seria bom, né, que a gente tivesse uma desaceleração das pressões inflacionárias, mas em todas as principais despesas do orçamento. Chamando a atenção que essas despesas, principalmente de gasolina, está associada aos orçamentos de alta renda. Quem coloca gasolina no carro é quem tem um nível de renda mais alto, até para ter o carro. E a energia elétrica, normalmente, ela caiu o ICMS, mas para consumos mais elevados. Né? Para quem tem um consumo modesto, o ICMS já era de 18%. Então é o caso das famílias de menor renda, que tem uma casa menor, menos equipada. Então provavelmente já pagava aí o ICMS de 18%. Então essa redução da inflação é bem-vinda, vai acontecer no IPCA, é no índice de meta, mas não vai atender exatamente a toda a população. Quanto menor a renda da família, mais ela sente a inflação de alimentos. E esses estão no radar ainda das pressões inflacionárias. E a gente vai ver com a divulgação do IPCA de amanhã o índice de difusão, que mostra o percentual de produtos e serviços com aumento de preços. E vamos perceber que esse índice de difusão está alto ainda, em torno de 60%, o que significa que 60% daquilo que a gente compra ainda está com aumento de preço. Então, falar de um número negativo, com tantos outros produtos e serviços subindo de preço, vai parecer estranho, mas é pelo peso que a gasolina e a energia têm no IPCA do IBGE. Então, até pensando, André, nessas questões que o senhor muito bem explicou, né, que é uma cesta de produtos que tem essa diminuição da inflação, essa desaceleração, né, a deflação mesmo, o preço caindo por causa dos impostos, da diminuição, né, dos impostos sobre esses produtos, como é o caso da gasolina, também energia elétrica. Mas, quando a gente para pensar, então, naqueles que mais precisam, nos mais vulneráveis economicamente, não se deve sentir muito, né, para essa classe da população brasileira os efeitos dessa deflação. Com relação aos alimentos, pode ser que baixou o preço da gasolina, o do diesel não teve esse mesmo efeito, mas baixou o preço, por exemplo, da gasolina, do etanol, então se de repente o transporte fica aí mais barato, pode ser que isso tenha a longo prazo, a médio, longo prazo, uma diminuição também do preço dos alimentos, ou é muito otimismo e, de fato, para a população mais vulnerável economicamente, né, que tem na cesta básica, né, nos alimentos, o seu maior consumo, né, a sua maior despesa, para essas pessoas ainda não vai ter nenhum efeito essa deflação? Então, a Petrobras reduziu também o preço do diesel. Né? Foram reduções mais tímidas que a gasolina, mas houve uma redução. O diesel é, de fato, combustível que teria um efeito social maior, porque ele não só é o combustível usado pelos caminhões que trazem, né, os produtos aí para os grandes centros urbanos, como também ele é o combustível que movimenta o ônibus urbano, né, o ônibus que a gente toma todos os dias para ir para o trabalho. Então, esse ônibus urbano, tendo seus custos menos pressionados pelo aumento do diesel, poderia, por exemplo, evitar um novo aumento no preço da passagem ou até reduzir o preço da passagem. Então, o efeito social seria maior do que uma redução no preço da gasolina. Né? Esse efeito da gasolina fica muito restrito mesmo a orçamentos de classe média alta. Né? Não tem jeito.
Agora, a energia não. A energia é importante, porque ela é usada em todo o processo produtivo, na grande indústria, na prestação de serviços, no comércio. Todo mundo usa energia elétrica. E se ela está mais barata, os custos também vão ser menos pressionados. Então, isso pode criar uma pressão inflacionária menor, quer dizer, a necessidade de repasse de preço diminui. Então, isso, de fato, pode ajudar a frear o processo inflacionário de maneira mais geral, fazendo isso chegar também às famílias de baixa renda. Então, a energia tem um retorno social maior, né? Mas tudo que a gente viu na gasolina, que de fato é a variável que pesa mais no IPCA, né? Ela compromete 6,5% em média do orçamento das famílias que estão ali representadas no IPCA, é o que conta mais para essa desaceleração da inflação. Essa deflação, quando a gente pensa em taxa de juros, né, em Selic, uma das, quando o Banco Central aumenta a Selic, é também pensando em baixar a inflação. Na avaliação do senhor, André, agora com essa deflação prevista, né, para ser anunciada nesta terça-feira, pode ser que também já tem um pouquinho a ver também com esse movimento do Banco Central, de que foi aumentando, né, a Selic ao longo do último ano, ou não dá para dizer que tem a ver? Enfim, a tendência do Banco Central é de manter a taxa de juros mais elevada para conter a atividade econômica e, portanto, a inflação. Não tem a ver. Essa desaceleração forte, essa taxa negativa que o IPCA vai apresentar amanhã, tem a ver com a redução dos impostos, redução do ICMS. Ficou muito concentrado na energia e na gasolina. Os outros itens que a gente consome no dia a dia, alimentos, bens duráveis como eletroeletrônicos, automóveis, ou mesmo serviços, né, uma consulta médica, uma visita ao salão de beleza, uma passagem aérea, esses itens ainda não mostraram assim desaceleração forte, né? Então isso mostra que o processo inflacionário está vivo, está acontecendo e ainda está muito espalhado. Esse efeito ele tem como alavanca principal essa redução de imposto. Então ainda é cedo para o Banco Central tirar alguma conclusão de que esse número negativo já abre espaço para uma política monetária mais expansionista, né? Eu acho que ele ainda tem a possibilidade em setembro, a depender, né, do comportamento da inflação nos próximos meses, de avançar com os juros, exatamente avaliando a persistência inflacionária em outros grupos, né? Alimentação, bens duráveis, serviços, porque se esses outros grupos que não foram beneficiados pela redução do ICMS persistirem com o aumento de preços, aí talvez a autoridade monetária tenha necessidade de subir juros. Eu acredito que o mundo está colocando o pé na recessão, né? Uma recessão que vai afetar grandes economias e o Brasil não vai ficar de fora dessa recessão. E a questão é que ela começa a esfriar o preço de algumas commodities, né? Soja, milho, trigo, minério de ferro já começam a recuar suas cotações em dólar. Então a gente sabe que essas commodities agrícolas, né? Soja, milho, trigo, são matéria-prima para vários alimentos que a gente consome, inclusive para a carne dos animais que a gente também consome. Então, se isso realmente continuar baixando, isso pode realmente trazer aí uma desaceleração mais sustentável da inflação. Não que ela vá reduzir absurdamente em 2022. Isso a gente ainda tem no radar que ela vai fechar em torno de 7% esse ano. Ainda é muito alto, o dobro estabelecido para a meta de inflação de 2022. Só que ela pode iniciar um ciclo de desaceleração apoiada no comportamento dos preços menos animados aí com esse risco de recessão. Então, isso é que pode eventualmente fazer com que o Banco Central mantenha a taxa básica de juros no patamar atual, 13,75 ao ano. Até estava relendo aqui uma notícia que a gente falou bastante aqui na Band News FM hoje, que 1 em cada 4 brasileiros não tem dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 34% dos entrevistados já atrasaram boletos de luz ou água, 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 16% tiveram que vender algum bem para quitar dívidas. Inclusive, 40% dos entrevistados deixaram de comprar alguns alimentos por causa da inflação. Então a gente vê, né, como você mesmo muito bem explicou aqui, que é uma deflação de alguns produtos e não ligados àqueles que mais precisam, né? Então a gasolina, por exemplo, é mais a classe média, a classe alta, enfim, a população mais vulnerável economicamente não tem nenhum ganho com isso. E essa diminuição do ICMS, né, controlar os preços de uma forma, digamos, um pouco mais
artificial nesta gama de produtos. Na avaliação do senhor, vamos pagar a conta a partir de 2023, quando esse plano, né, digamos, de ação for revisto, né, o ICMS, por exemplo, volta a subir, de repente uma estabilização, né, com relação até mesmo à guerra na Ucrânia, que também tem uma importante, muito significativa, né, muito significativo esse conflito também para o preço dos combustíveis, mas é uma conta que a gente talvez tenha que pagar, e aí, ao contrário, né, se os ganhos estão concentrados neste momento dessa deflação para classe média e classe alta, mas se essa bomba estoura, aí essa conta vai ser para todo mundo, André? A conta é sempre para todo mundo. A população mais vulnerável não tem nenhum apoio, ela não tem nenhuma salvaguarda no mercado financeiro, né? Ela recebe seu salário e gasta esse salário consumindo aquilo que ela precisa. Já a classe média alta constrói poupança. E essa poupança, com esse juro mais alto, até remunera melhor o investidor. E essa remuneração ajuda os mais ricos, os mais favorecidos, a se protegerem do processo inflacionário, que é um acesso ao sistema financeiro que as famílias mais pobres não têm. Agora, a questão que você levantou tem a ver com essa renúncia fiscal. Esse ICMS provavelmente não vai voltar a subir. Ele vai continuar nesse patamar mais baixo para o ano que vem, inclusive. Só que há uma renúncia fiscal. E, com isso, o recurso público destinado a investimentos importantes, seja em educação, em saúde, em outras despesas relevantes para a sociedade, diminui. E até a capacidade de investimento do Estado, né? O Estado precisa investir, que seja na revitalização de uma estrada, de um porto, na construção de uma nova hidrelétrica, que seja. Todas essas obras públicas, elas ajudam a aquecer a economia, porque são obras de longa duração, em que normalmente o setor público convida o setor privado para trabalhar junto. E isso gera um ciclo de criação de emprego e geração de renda. Se o Estado perde o poder de fazer tais reformas, que também são importantes para criar condições do país crescer a PIBs mais robustos, né? Você precisa gerar energia para que a indústria cresça, por exemplo. Então, obras nesse sentido são necessárias. Mas se você não tem dinheiro para fazer, o crescimento e o desenvolvimento demoram mais. Então, é exatamente isso. Você já vai ter menos recursos para pagar aquilo que já está contratado, o básico, para manter a qualidade atual dos serviços de saúde, educação e segurança pública. Então, já vai ter dificuldade para manter o que você tem, e a sociedade reclama muito desses serviços, e vai ter dificuldade extra para tocar o desenvolvimento para frente, para investir em infraestrutura. Então, é uma renúncia fiscal que pode resultar num desenvolvimento mais lento, numa lentidão para a geração de emprego e renda, que é o que, de fato, as famílias menos favorecidas precisam também. E a gente sabe que essa questão do emprego e do próprio crescimento da economia fica muito comprometida quando a taxa de juros sobe, porque o crédito fica mais caro, né? Então, ninguém investe quando o dinheiro está custando mais caro. Então, já é difícil você crescer. E ainda mais numa situação em que você não vai poder contar tanto com o investimento público. Aí piora, porque aí não importa se o preço está alto ou se está baixo. A família não vai ter renda para consumir. Então, esse é pior do que você ter que conviver com um nível de inflação um pouco maior. Bom, fica então a expectativa para esta terça-feira de quanto vai ser essa deflação que o IBGE vai divulgar aí durante a manhã, e a gente traz todos os detalhes para os ouvintes da Band News FM, mas já tivemos uma excelente explicação aqui do economista André Brás, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ajudando a gente a entender melhor esse assunto, que, apesar de parecer uma boa notícia, não é bem assim, né? Tem os seus poréns. André, muito obrigado por atender a Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos que nos acompanharam.